Paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você neste momento, aonde você estiver me ouvindo. Salomão, ele escreve o Salmo 127. E é um salmo, é um cântico de romagem. Esses salmos, eles eram muito usados pelos peregrinos. Eram os judeus que usavam, os peregrinos judeus que usavam, cantavam, né? Eles cantavam porque é um cântico. Então, quando eles iam subir para Jerusalém nas festas sagradas, eles se utilizavam dessa canção escrita pelo rei Salomão. E o interessante é que ficou registrado na Escritura Sagrada, para mim e para você, para todos nós que queremos aprender da palavra do Senhor. E Salomão, ele está escrevendo assim, olha, Salmo 127, a partir do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Eu fico pensando assim, o que será que Salomão estava pensando quando escreveu esse cântico? O que estava passando pela cabeça dele? Aí ele continua dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe aquela inutilidade? Eu falo assim que existe a inutilidade do esforço humano quando não tem a bênção de Deus. O que significa isso? É inútil você matar de trabalhar, é inútil você acordar cedo, dormir tarde, como a palavra de Deus está dizendo aqui. Mas se eu não acordar cedo, o pão não entra. E se eu não dormir tarde, o pão também não entra. A palavra está dizendo para mim e para você, é inútil você dar cabo do seu corpo, você acabar com a sua saúde, porque você não vai chegar a lado nenhum. Porque eu entendo que quando o Senhor, eu tenho a bênção do Senhor, a palavra diz assim que quando eu estou no meu sono da noite, eu estou dormindo, preste atenção, não estou falando do sono do preguiçoso que dorme durante o dia e fica acordado durante a noite. Né? Tem muitos assim, principalmente os jovens de hoje, passam o dia todo dormindo e quando é à noite estão lá no telefone ou vendo séries. Não estou falando do sono do preguiçoso. Aqui está dizendo assim, e eu vou continuar a ler para você, que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Sabe aquele sono que você precisa para nutrir o teu corpo, revigorar as suas forças? Ele dá esse sono quando você está dormindo à noite. Eu não preciso andar desesperado para conquistar, não. Eu sei que quando a bênção do Senhor está sobre a minha vida, ela me alcança. Sério? Sério. Eu não preciso me matar de trabalhar para conquistar as coisas, não. Mas fulano falou que para ser rico eu tenho que dormir 4 horas por noite e ainda é pouco. Você não está seguindo a palavra do Senhor. Você pode trabalhar as suas 8 horas aí diárias, normalmente, e você vai ser abençoado. E tem fulano que trabalha 15 horas e o dinheiro não chega para pagar as contas. E qual é a diferença? A diferença é você confiar no Senhor e não confiar na sua força. Porque quando eu tenho Deus trabalhando comigo, para comigo, eu entendo que eu não preciso usar a força que eu não tenho. Tem pessoas que estão usando a força que não tem para conquistar aquilo que deseja. Aí o Espírito Santo ele fala conosco, não, vocês não precisam se matar de trabalhar, porque há um segredo lá em Deuteronômio 28 que fala assim, as bênçãos decorrentes da obediência. Qual é o segredo que essa bênção de Deus esteja sobre a minha vida? A obediência. Então, quando eu trago isso para a minha vida, e quando eu vivo isso, eu não preciso me matar, eu não preciso me sacrificar, eu não preciso perder o meu sono, eu não preciso brigar para conquistar, eu não preciso tirar o tapete do outro para eu passar. Deus está falando aqui. O segredo da minha bênção, andar com você, aonde você ir e colocar a planta dos seus pés, é a obediência. É a mesma coisa se Deus falar assim para você, olha,
Não se meta aí. Não vai por aí. Não te enfies nisso. Ou seja, o que significa isso? Deus está te orientando para que você não sacrifique a sua força em vão. No livro de Deuteronômio 28 fala assim, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele te ordena, que hoje Ele te ordena. Aí vem as bênçãos, começam Deus a falar e a dizer, se tu fizeres isso, aquilo que eu te ordeno hoje, eu vou te exaltar sobre todas as nações da terra. Ou seja, você pode estar no Brasil, você é abençoado. Você pode estar em Portugal, você está abençoado. Você pode ir para a Ásia, Deus vai te abençoar. Você pode ir para a África, Deus também vai te abençoar. Ou seja, Deus, a bênção de Deus, ela te acompanha aonde você for. E se algo não está indo, se algo não está fluindo, é porque você não está em obediência com Deus, você não está seguindo os mandamentos de Deus. E quando você falha com Deus, instantaneamente as bênçãos não se cumprem, porque Ele não volta com a palavra dele. Há aqui mandamentos a serem cumpridos que Ele falou para o povo. Então Ele não vai voltar com a palavra dele. Você quer ser abençoado? Você quer prosperar na terra onde você está? Ou onde Deus te colocou? Você tem que ouvir ao Senhor. Você tem que se instruir com Deus. O trabalho humano sem Deus é inútil. Eu li para você e eu volto a repetir que se você não colocar Deus à frente de tudo, é inútil tudo aquilo que você está fazendo. Se o Senhor não edifica a casa, aqui pode ser o seu lar, a sua casa, os seus planos. Representa tanto o lar quanto qualquer projeto de vida. Então, se o Senhor não edifica esse projeto de vida que você apresentou a Ele, você vai trabalhar em cima desse projeto e não vai fluir. Não vai fluir. Porque a bênção de Deus não está aí. Já parou para pensar que muitos projetos faliram porque Deus não estava no negócio? Então está dizendo para mim que quando Deus está no negócio, flui? Flui. E por que eu estou passando por dificuldade? Aí é que está o segredo. Porque quando eu estou no propósito de Deus, vai ter levantes e muitos levantes. Não pense você que não, mas vai funcionar. Porque se você acha que você está num projeto de Deus e que vai estar tudo em paz, tudo tranquilo, pode sair fora. Porque você está no lugar errado. Porque o povo de Deus é perseguido. O povo de Deus é humilhado, sim. Não adianta você pensar assim, mas não tem como mudar isso. Não, porque o inimigo vai trabalhar contra você, não é a favor de você. E o que ele vai fazer? Ele vai usar os próximos que estão, é claro, perto de você, para te humilhar, para fazer você desistir. No seu trabalho vai levantar clientes chatos, endemoniados, perseguidos, perseguidores. Para quê? Para fazer você voltar e retroceder e não obedecer à voz de Deus e aquilo que Deus ele planejou para você. Isso é simples. A palavra diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele é como um leão, tá lá, esperando o momento de atacar. E ele não fica longe, não. Ele fica próximo. E como eu sei que ele fica próximo? Porque ele vai usar pessoas que ele tem acesso e ele vai entrar nesses acessos e vai tocar você, que é o ponto-chave daquilo que ele quer atingir. Então eu entendo uma coisa, que tudo aquilo que eu ponho na presença de Deus e o que eu sei que Deus quer que eu faça, e eu estou fazendo a vontade de Deus, o levante vai ter, as pessoas vão perseguir, mas Deus está dizendo para você, continue firme porque você tem a minha bênção. Há uma diferença de ter e não ter a bênção do Senhor. Quando eu tenho a bênção de Deus na minha vida, tudo dá certo. Mesmo parecendo no começo que vai dar tudo errado. No começo parece que tudo vai dar errado. Já viu? Eu tenho uma amiga minha que me ouve aqui que ela fala assim, se tem uma coisa que dá problema é tratar de documento de crente. Porque todo documento, mais simples que seja, sempre tem alguma coisa para te bloquear. É ou não é? Mas vai dar certo, porque no fim, no seu coração, está ali testificando, não, já deu certo, não vai dar certo, já deu certo.
Aí falta documento. Dá um problema aqui, aí um levante aqui, aí fulano não faz, aí você espera para um outro não faz, aí você fica assim, meu Deus, vai dar errado. Não vai, porque a bênção de Deus já está aí. Então, há uma fluidez quando Deus está no negócio, mesmo tendo obstáculos. Não te esqueças, existem os obstáculos. E Deus te ensinando. Deus está falando assim, se ouvires a minha voz, se atentamente guardar todos os meus mandamentos, eu estou te dando uma ordem, eu estou falando com você, eu vou te exaltar sobre todas as nações da terra. Aonde você for, a minha bênção estará com você. Aonde você colocar os teus pés, a minha bênção repousará sobre você. Se você colocar a mão nessa empresa, Deus vai prosperar você e Deus vai prosperar a empresa por amor a você. Se Deus te colocar nesta família, Deus vai mudar essa família por amor a você. Se Deus te colocar em qualquer setor de uma sociedade deturpada, Deus vai usar você. Mas a bênção de Deus não tem como fugir de você, porque você decidiu no seu coração obedecer a Ele. Se ouvires a voz do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ouve a voz do teu Deus e confia no Senhor de todo o teu coração. Ele está trabalhando por você, Ele tem as chaves que você não tem, Ele abre as portas que você não consegue abrir. E como? Confiando. Mas está tudo ruim, não vejo nada. Deus está falando, confia. Já chegou momentos na minha vida que eu não via nada, não via uma porta sequer. Nem o brilho de um buraquinho de uma fechadura. Por quê? Porque não era o momento ainda. Mas lá no mundo espiritual, as portas todas Deus já havia preparado para que eu passasse. E eu confio em Deus porque eu sei que Ele abre a porta e Ele fala, agora entre por essa porta e desfrute daquilo que eu preparei para você. Essas bênçãos todas, elas alcançarão você. Se você entrar numa cidade, você também será abençoado na cidade. E se eu for para o campo, se eu for para o mato, se eu for para uma fazenda, a palavra está dizendo assim, você será bendito tanto na cidade e você também será bendito no campo. Não é o lugar, você não percebeu ainda. Às vezes você está falando no teu espírito, mas eu estou numa casa humilde, eu estou num lugar humilde, as pessoas à minha volta são humildes, como é que eu vou ser uma pessoa importante no meio de pessoas humildes? Escute uma coisa, você está no lugar que Deus quer que você esteja agora. Porque Ele está te ensinando algo que você ainda não entendeu. E quando você entender, o momento vai chegar e Ele vai te tirar daí. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, se preciso for Deus movimentar de lugar, Ele vai movimentar você. Mas se Ele quiser te exaltar no meio desse que você está, Ele vai te deixar aí, Ele vai te exaltar aí. Então, se eu for para o campo, Deus vai me abençoar? Vai. Deus vai abençoar tudo que você colocar as tuas mãos. E se eu for para a cidade? Não. Será que vai dar certo mesmo? Deus está falando, sim, você será bendito na cidade, você será bendito no campo. Tudo que nasce do teu ventre, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, as crias das tuas ovelhas, Deus está falando assim, tudo que é teu, tudo que você possui, a minha bênção está. Mas qual é o segredo? Qual é a condicional aqui? Atentamente ouvir a voz do Senhor e ter o cuidado de guardar os seus mandamentos. Se eu faço isso, eu não tenho que me preocupar. Não se preocupe com o dia da manhã, Ele tem cuidado de você. Ele tem velado sobre você. Deus permite coisas, tragédias, Deus permite. Deus permite morte, Deus permite. Deus permite enfermidade também. Domínio está em tuas mãos. E por quê? Senhor, que então eu vou confiar, eu não sei se amanhã vai ser bom, será que amanhã não vem uma enfermidade, eu fico aí acamada? Deus está falando assim, meu filho, eu conheço o limite de cada um. Eu sei a carga que cada um carrega.
Eu sei aonde devo tratar. Eu sei a ferida que eu devo abrir. Eu sei a ferida que eu devo atar. Se ouvides a minha voz, você vai bem em tudo. E no fim, quando chegar o momento de Deus te recolher dessa terra, tudo irá se encaixar bem. Deus deixará os teus bem, a tua família bem, tudo irá bem, porque a bênção de Deus repousa sobre mim. A palavra diz que Davi, ele morreu em sua plena velhice, ditosa velhice. Mas até aquele momento, Deus honrou Davi, porque Davi decidiu no coração ouvir a voz de Deus. Ele passou o cargo dele para o seu filho Salomão e ele entregou tudo aquilo que ele conquistou durante anos, porque ele não fez confiança na sua força e nem no seu entendimento, mas Davi em todo o tempo confiava em Deus. Senhor, eu vou contra os filisteus? Vai, Davi, eu serei contigo. Senhor, hoje eu vou contra os filisteus? Não, Davi, não, hoje você não vai contra os filisteus, eu vou te dar uma estratégia. E Deus lá orientava Davi. E Davi tinha sucesso porque ele era inteligente? Nunca. Ele tinha vitórias porque Deus era com ele. Eu sempre falo que na minha profissão, por mais comunicador, por mais que você saiba vender, por mais que você saiba lidar com seus clientes, se Deus não estiver no negócio, se a bênção de Deus não estiver, não dá certo. Até o ato da escritura, eu sempre falo, Deus tem que estar no negócio. A bênção de Deus tem que estar no negócio. Assim como Deus está me abençoando, Deus está abençoando o vendedor, Deus está abençoando o comprador. Deus não é individualista, o homem é. Deus não. Deus, ele abrange tudo, ele toca em tudo, ele muda tudo. Então Deus tem que estar no negócio para que as coisas fluem. Bendito serás, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que você está produzindo? Esforço sem propósito gera desgaste. Se você está se esforçando sem propósito, você está ficando doente. Você está entrando num processo de desgaste desnecessário. Escute uma coisa. Às vezes você pode ser um líder de uma grande empresa, mas você está desgastado mentalmente, fisicamente. Aí Deus fala para você assim, olha, hoje chegou o momento de você sair dessa empresa. Chegou o momento. Deus sempre fala, chegou o momento. Quer dizer, desse momento não passa. Pronto. Ponto final. Deus coloca o ponto final. Aí Deus fala para você assim, olha, chegou o momento de você sair e deixar essa empresa. E você vai pelo mundo pregar a palavra. Estou dando um exemplo. Cada um é cada um. Entendeu? Não estou falando que é para você fazer isso. Não seja tolo. É por isso que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Ele tem para você, o chamado que Ele tem na sua vida. Aí então a pessoa tem lá um cargo importante, Deus fala, olha, eu tenho um chamado de missão para você, você vai deixar essa empresa e vai assumir essa missão. Aí você fica assim relutando, porque né, quem trabalha em missão sabe que a coisa é o maná do céu ou é o corvo enviado por Deus, porque é mesmo pela providência. Você não tem um salário fixo. Como você trabalha numa empresa, você tem um salário fixo, você tem subsídios, você tem ajuda, você tem isso, tem aquilo, certo? Aí quando você trabalha fazendo missão como um missionário, por exemplo, a providência vem de Deus. A ajuda vem de Deus. Aí Deus fala para você, você vai sair desse lugar e você vai, sim, fazer aquilo que eu estou chamando. Aí você diz, não, eu não quero. Eu não vejo que vou prosperar aí, então eu não quero isso para minha vida, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho família para sustentar, eu vou me manter nessa empresa e aqui ficarei. Aí a coisa começa a desandar. Por quê? Porque Deus já não está no negócio. Então, se eu me esforço sem um propósito, que propósito é esse? Que Deus colocou no meu coração, vai gerar um desgaste. E se gera um desgaste, pode acontecer muitas coisas, por exemplo, você perder sua saúde física, perder sua saúde mental, a sua condição de trabalho já não é a mesma, o seu desempenho já não é. Aí o que acontece? Eu me esforço, eu vou empurrando com a força, a última força que eu tenho, e a coisa não vai funcionar. Aí se eu falo, não, eu acordo para a vida e falo, não, Deus pôs um propósito, então eu tenho que me esforçar em cima do propósito. Porque se eu me esforço em cima do propósito, eu entendo uma coisa,
que Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, há uma fluidez. Vai fluir. Como eu sei? Porque mesmo com dificuldade, as portas vão se abrindo. Eu falo isso com experiência própria. Até na minha empresa, quando eu vejo que está assim, tudo difícil, está tudo muito complicado. Mas aí eu lembro, não, eu estou em cima do propósito. E se estou em cima do propósito, tem aí o agir de Deus. E se tem o agir de Deus, vai fluir. E flui. Quando menos eu espero, Deus escancara as portas. Porque eu estou no propósito. Então Deus está falando para você, você tem que estar no propósito. Porque se você não estiver no meu propósito, no propósito que eu coloquei no seu coração, você vai se esforçar e você não vai chegar lá. Por exemplo, você trabalha numa empresa muitos anos da sua vida. Você está há muitos anos trabalhando nessa empresa, aí você fala assim, nossa, eu ganho bem aqui e tal. Aí você nunca passou na sua cabeça de sair dessa empresa, mas você tem um talento nato, você sabe que você nasceu para fazer um tipo de trabalho que existe pouco, ou que poucas pessoas não fazem aí à sua volta no seu ciclo social. Aí Deus coloca um propósito no seu coração, você vai começar a fazer e trabalhar para você, e você fala, não, eu trabalhar para mim, tendo meu salário fixo, tendo aqui, eu posso trabalhar nessa empresa até o fim da minha vida que eu estou assegurado. Não tá, não. Porque aí estancou. A bênção de Deus já não te acompanha. E como eu sei? Porque eu não estou ouvindo Deus. É isso, é sério, é seríssimo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. E Deus vai falar através da palavra. Deus fala através de um profeta, Deus fala através de um hino, Deus usa até um ímpio, ou até um animal, como a palavra de Deus fala quando Balaão queria profetizar contra o povo de Deus, Deus usou um jumento para falar com ele. Aí eu pergunto para você, Deus usa de todas as formas para abrir os teus olhos e falar assim, não é esse caminho, volta para o caminho que você veio. Aí você fica, não, esse é o caminho certo. Aí você bloqueia a bênção de Deus. Porque tudo isso sobrevirá sobre a sua vida se você ouvir, guardar os mandamentos de Deus e começar a executá-los. Aí, por exemplo, então se eu largar aquele trabalho e começar esse trabalho que Deus colocou esse propósito no meu coração, vai dar certo? É a palavra de Deus que está me garantindo. E como está falando? Deuteronômio 28:5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que é cesto e amassadeira? É obra das minhas mãos, do meu esforço, do meu trabalho. É a palavra que está dizendo. Não sou eu, Sirlene, que estou aqui expressando com as minhas próprias palavras. Leia lá o livro. Leia o livro de Deuteronômio 28. Então, serei bendito? Então, se eu colocar a minha mão nessa empresa, vai dar certo? Vai. Então, se eu comprar esse imóvel que Deus fez, colocou esse propósito no meu coração, se for de Deus, Deus vai te dar condições de pagar. É por isso que tem que ouvir a voz de Deus atentamente. O apóstolo Paulo, há muitas vozes no mundo. O apóstolo Paulo, ele declarou, há muitas vozes no mundo. Há muitos tipos de vozes pelo mundo. E ele está dizendo, e nenhuma delas, se você olhar assim, essa voz não tem nenhum sentido. Tem. Todas as vozes que você ouve têm algum sentido, algum significado, está dizendo alguma coisa. Isso quer dizer o quê? É o que o Senhor está falando. Tem que ouvir a voz dele atentamente para você não se enganar e equivocar naquilo o propósito que ele colocou no seu coração. Aí eu paro e penso, então eu tenho que obedecer o propósito que eu vou ser feliz? Sim. Você vai ser feliz com um propósito que Deus colocou no seu coração. Já vi muitas pessoas na simplicidade muito felizes e já vi muitas pessoas na riqueza infelizes porque não estão vivendo o propósito. Estão vivendo de aparência. Estão vivendo de... como se diz? É uma postura, quer manter uma postura que não é para ela. Sabe quando você está num lugar que você quer ser aquilo que você não é para agradar quem não merece? É exatamente isso. Já parou que muitas vezes antes nós éramos felizes, aí de repente você entra no meio de um povo, de uma família ou um ambiente de trabalho, que às vezes você tem que passar aquilo que você não é para, tipo assim, para você não ser menosprezado. Aí você não é quem você é. Aí você fica triste, abatido. Deus não quer isso para você. Eu tenho que viver o propósito. Deus tem um propósito. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Deus tem um chamado para você e você sabe qual é esse chamado. Agora depende de você
ouvir a Deus, ou como Paulo, ele fala, tem muitas vozes. E nenhuma delas, se você olhar, sem sentido. Todas elas têm sentido. Então qualquer voz tem uma função. Qualquer coisa que você ouve, alguém está falando alguma coisa, veio de algum pensamento, do fundo do coração de alguém, então tem sentido. Então eu tenho que estar atentamente ouvindo a voz de Deus, para que quando eu colocar a mão nesse cesto, quando eu colocar a minha mão nessa amassadeira, vai fluir, vai prosperar, vai multiplicar, porque a bênção de Deus está comigo. E se eu entrar, serei bendito. E se eu sair, olha aí Deus falando, serás bendito. Eu já entrei em uma empresa e fui bendita, fui abençoada. Mas quando chegou o momento de Deus colocou no meu coração, agora tem que sair, também fui abençoada, porque eu estou vivendo o propósito. Todo bem procede de Deus. Deus, ele tem o bem para você, ele tem alegria para você, ele quer que você entenda, eu tenho o meu tempo, você tem que respeitar o meu tempo, porque eu tenho propósito, e você tem que viver nos meus propósitos. Os teus propósitos, você não conhece o futuro, você não sabe do futuro, você nem sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, quanto mais o dia de amanhã, então você tem que viver aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí eu ponho 1001 projetos, mas nenhum projeto é aquilo que de fato Deus colocou em você. Eu sei que Deus está falando aqui. Eu sei que Deus está falando com vidas aqui. Salomão, ele escreve esse cântico e ele deixa bem declarado, ele está dizendo assim, se você trabalha dia e noite, se você se mata de conquistar as coisas, é inútil o seu esforço sem a bênção divina. Se o Senhor não edificar o seu projeto, se o Senhor não estiver em sintonia com o seu projeto, é inútil você trabalhar nesse projeto. Se Deus não estiver nesse relacionamento, se Deus não abençoar esse relacionamento, você pode dar o seu melhor, você pode fazer o que tiver ao seu alcance, não vai prosperar, porque Deus não deu a bênção, Deus não liberou a bênção para você. Eu, quando era criança, os meus pais me ensinaram, quando chegávamos na casa dos parentes, principalmente os tios e tias, nós pegávamos na mão deles e nós dizíamos, benção tio, benção tia. E eles falavam assim, Deus te abençoe. Havia uma benção, havia uma liberação. Hoje, infelizmente, está, não sei aí, mas aqui não se vê, né? Não se vê, acho que eles nunca usaram isso. Mas é tão bonito você chegar num parente seu, num tio seu, numa pessoa próxima, e você falar assim, benção, meu tio, benção, minha tia. E eles, Deus te abençoe. Está liberando uma palavra de bênção sobre você. Então, Deus está falando, nós vivemos hoje num tempo de obsessão. É uma obsessão moderna por produzir. É produtividade, eu tenho que produzir. E Deus não está no negócio, e a coisa não está fluindo, porque você sabe que Deus não está aí, mas você está temando, você está sendo, uma obsessão extrema, ao extremo, e você fala, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr atrás disso. Aí você está correndo atrás do vento. Você está correndo e você não vai alcançar, você está aí comendo gelo. Você está lambendo gelo. Porque as coisas de Deus são simples, nós é que complicamos. Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha nas coisas simples. Nós queremos sempre as coisas grandes, ornamentamos tudo para que Deus possa trabalhar. Deus não precisa disso. Deus só precisa da humildade do seu coração, do reconhecimento do seu coração, para entender que Ele faz as coisas simples se tornarem grandes. E essa obsessão acaba com a sua saúde, deixa você privado de viver em paz com a sua casa, com a sua família. Então o Espírito Santo está falando para você, se eu não edificar o seu projeto, em vão será o teu trabalhar. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus que te guarda, é Deus que guarda a sua família, é Deus que te dá livramento, é Deus que dá livramento à sua família.
É Deus que fecha a porta para te dar livramento. Nem todas as portas fechadas é ruim. Portas fechadas são livramentos de Deus também. Porque eu estou, como eu sei disso? Porque eu estou no propósito. E se eu estou no propósito, a porta que se fechou significa que Deus está dizendo, essa porta não entra porque você precisa entrar na outra. E para você entrar na outra, eu fechei essa. Pronto, acabou. Estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Aí a pessoa, ela se preocupa com segurança. E se eu sair aqui, tiver um acidente de carro, meu filho, faça o seu melhor, dê o seu melhor, tenha atenção, conduza bem, respeite as leis de trânsito. Você tem que também obedecer e ser fiel também nas leis humanas, porque elas estão aí por permissão de Deus. Mas se você não confiar em Deus, vigilância sem fé gera ansiedade. Sabia disso? Se você preocupa demais, mas você não crê que Deus está te guardando, você vai ficar ansioso por tudo. Aonde vou, você tem ansiedade. Lembra daquele tempo do Covid, que as pessoas tinham medo de sair na rua, de até comprar um medicamento na farmácia, porque não estava crendo em Deus. E se eu pegar e morrer? É porque o seu propósito acaba ali. Eu no tempo da pandemia de 2020, quando começou a pandemia, eu estava grávida. E não teve um dia, se eu falar assim para você, diante de Deus o que eu estou falando aqui, se teve um dia que eu me preocupei, eu não me preocupei. Eu sabia que a minha gravidez seria saudável, eu sabia que eu teria essa criança porque eu estava vivendo o propósito. Deus tinha um propósito, filha, eu vou te abençoar, vou te dar um filho, Deus deu o nome do filho, Deus deu o sexo da criança. Então por que eu ia me preocupar com essa enfermidade? Não era. E mesmo se eu pegasse essa gripe, não ia prosperar, porque o que prospera é o propósito de Deus e a bênção de Deus sobre esse propósito. Percebeu isso que Deus está falando nesse dia? Não teve um dia da minha vida que eu me preocupei com o Covid em plena gestação, porque eu sabia em quem confiava. Então tem pessoas que não vivem essa fé plena no Senhor, tem medo de tudo e de todos. Eu estou falando assim, confia em mim. Eu te oriento, eu te levo, eu te mostro, eu te induzo. Deus às vezes nos induz mesmo. Fala assim, olha, não é melhor isso? Ah, não, mas Senhor, eu quero tanto essa fruta. Deus está falando, mas aquela fruta, ela está melhor. Não, mas essa está mais vermelhinha, está mais apetitosa. Olha, aquela fruta, ela está melhor. Ah, não, essa está verde. Aí você vai morder essa fruta, ela está podre por dentro. Aí você vai comer a outra que Deus já havia falado para você comer, mas você rejeitou. Ela está macia, suculenta. Por quê? Porque Deus é que falou, Ele conhece melhor do que você. É isso que tem que entrar no nosso coração, que se eu não deixar Deus conduzir a minha vida, vou me frustrar constantemente, diariamente, vou me frustrar. Entendeu? Se eu descanso no Senhor, a palavra diz que Ele dá sono aos que confiam nele. É uma paz interior como presente. Eu vou dormir. Tenho contas para pagar, vou dormir. Vai dormir? Vou. Ah, mas amanhã vence lá o boleto. Vou dormir. Deus cuida de mim. A palavra está dizendo assim, que se eu for dormir, que Ele dá aos seus amados bênçãos que você não está à espera enquanto você está dormindo, então eu vou dormir. Se eu não consigo fazer enquanto estou acordada, já fiz de tudo, não deu certo, pronto, vou dormir. Ele vai trabalhar por mim, Ele vai fazer por mim e eu vou alcançar os objetivos que Ele tem para mim. Ponto final. Entendeu isso? Se eu confio no Senhor e descanso nele, as coisas vão funcionar assim. E levante, meu filho, vão ter. Não pense você, não vem com esse evangelho assim que é tudo paz, maravilha, não. Tem levantes, adversários, adversidades que você não está à espera. Aí o que acontece? Mas eu confio, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. E por que está? Porque eu estou ouvindo atentamente a voz dele. E se eu estou ouvindo, vai dar certo. Então a palavra de Deus para você nesse dia é: eu farei que você seja abençoado aonde você estiver. Eu farei que sejam derrotados os seus inimigos na tua presença. Por um caminho se levantarão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Preste atenção, receba essa palavra. Em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que dá ao Senhor
teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O segredo da bênção de Deus acompanhar você é essa. Não querer estar em cima do muro. Um dia está ali, um dia está cá, não sei o que eu quero, não sei se adoro, deixo de adorar, não sei se vou para o mundo, do mundo saio, mas não funciona. Se eu andar certinho com Deus, e não é por obrigação, é por amor a Ele. Não vem com essa coisa, eu vou fazer isso porque eu sou obrigado. Se eu não for obrigado, Ele não me abençoa. Para com isso. Eu vou estar com Ele, seguindo os mandamentos dEle, porque eu tenho amor a Ele. E Ele me ama. Ele te ama. E por te amar tanto, Ele fala com você. Então eu vou seguir a Deus porque Ele me ama. Não por aquilo que Ele pode me dar, não. Mas porque Ele me ama e Ele cuida de mim. Então que essa palavra, ela fique aí guardada no seu coração. O Espírito Santo está falando, não vale a pena você se matar se eu não estiver no propósito. Não vale a pena você insistir se eu não abrir a porta. Não vale a pena você pedir se eu falei que não vou dar. Então eu tenho que parar e falar, não vou me desgastar. Não vou acabar com a minha saúde. Não. Paro por aqui. Porque eu sei que se eu trabalhar sem a bênção de Deus, é inútil o meu trabalhar. Se Deus não está me apoiando, eu vou me apoiar em quem? Então, eu tenho que começar a ponderar aquilo que eu estou fazendo. E vou falar uma coisa para você. Se você entrar no propósito de Deus, se você entrar no propósito, naquilo que Deus tem falado com você, você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como as coisas vão começar a se movimentar. Vai ser assim, estranhamente estranho. Sabe o que é isso? Vai ser fora do comum. Porque as coisas elas vão começar a se movimentar de uma maneira assim. Gente, como é possível? Estava tudo parado, de repente está tudo assim. É porque você está vivendo o propósito. Viva o propósito. Viva o propósito de Deus, que você vai colher os frutos desse propósito. E não vai demorar, não. É uma coisa muito rápida. Plantou, colheu, plantou, colheu. Com Deus é assim. Deus faz assim. Às vezes tem um tempo que Deus fala, você vai ter que esperar. Sabe? Que tem sementes que demoram mais a nascer que outras. Tem plantas que demoram a crescer mais que outras. Mas quando Deus falar, espera, vai chegar. Pode esperar que vai chegar. Aí se Deus falar assim, olha, tenho pressa em te abençoar. Pode se apressar. Pode falar assim, não, tá chegando, porque vai chegar. O nosso Deus não mente. Então, todo bem procede de Deus. Toda bênção procede de Deus. Toda continuidade procede de Deus. Então, eu tenho que parar e falar, não, eu tenho que ver o propósito. Não é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, porque tem pessoas aqui que Deus já falou, olha, você está no lugar errado, não é que eu quero, mas você está temando. Não, mas é aqui. Seu esforço é em vão, meu filho. Você vai cansar, vai ficar doente, fadigado e a coisa não vai funcionar. Para de ter medo e confia no Senhor. Deus não vai te colocar numa enrascada, numa encrenca. Deus não é assim. Quando Ele fala uma coisa para você fazer, Ele te garante. Ele garante que você vai ter sucesso. E Ele está falando para você, eu garanto que você terá sucesso. Então, para de ser inútil com os seus propósitos e projetos. Coisas que eu não estou, são os teus projetos, são os teus sonhos. Não aquilo que eu sonhei para você, não aquilo que eu projetei para você. Quer viver a minha bênção? Quer que flua coisas na sua vida que estão estagnadas? Deus está falando, então escute atentamente tudo aquilo que eu estou te ordenando hoje, diz o Senhor. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos da tua casa, com todos da tua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.